Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o encontro entre o Bolsonaro e o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes está lá em Portugal de novo, né? O Gilmar Mendes parece que mora mais em Lisboa do que no Brasil e ele relembrou num encontro com outras pessoas uma reunião que ele teve com o Bolsonaro durante a pandemia, em que, segundo ele, Bolsonaro se emocionou, chegou a chorar, e ele falou que Bolsonaro, a vida é difícil mesmo, as coisas são difíceis mesmo e coisa e tal, mas o motivo que fez Bolsonaro chorar eu vou mostrar para vocês aqui, e é a coisa que me fez gostar do Bolsonaro. Para quem lembra do meu canal em 2019, eu criticava Bolsonaro, eu nunca fui fã do Bolsonaro. Eu sempre achei que o Bolsonaro iria ganhar a eleição de 2018 e iria tirar o Paulo Guedes e acabar fazendo políticas econômicas absurdas. Quebrei minha cara, tive que engolir minha língua. Bolsonaro manteve o Paulo Guedes até o último dia do governo dele. E mais do que isso, exemplos como esse daqui que me fazem hoje ser um bolsonarista, votar no Bolsonaro, porque isso daqui é o que falta nos políticos do Brasil, é honestidade, é você ser verdadeiro com as suas causas. Essa notícia foi sugerida por Peter Deus Te Ama, Volte para Jesus, Aeroporto é a Única Saída e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Gilmar Mendes está passeando em Lisboa de novo, né? O cara não sai de Lisboa, né? Tá lá em férias e ele participou de um jantar-debate na noite da quarta-feira, dia 17, em que estavam outras pessoas lá e ele começou a relatar experiências pessoais, né? O evento aconteceu num café lá em Lisboa e coisa e tal, que seria a segunda embaixada dos brasileiros na capital portuguesa. Não, é a segunda embaixada da elite aristocrática socialista de Brasília, que fica lá quando vai a Lisboa, né? E estava conversando com sei lá quem, e o magistrado contou que, durante a pandemia, foi convidado por Bolsonaro para uma reunião na residência oficial num sábado pela manhã. O então presidente não concordava com as medidas de isolamento e fechamento do comércio determinada à época por estados e municípios. Medidas essas que a gente sabe hoje foram totalmente inúteis. Quebraram um monte de comércio, quebraram um monte de coisa e não resolveram nada. Aliás, diga-se de passagem, o próprio STF reconheceu o problema depois. Por quê? Porque qual que foi a pior época da pandemia? Não foi 2020, meu amigo, foi 2021. 2021 você pode ver que foi a época que teve o maior número de vítimas da pandemia, foi em 2021. Em 2020 eles fizeram fecharam tudo, quebraram um monte de restaurante, quebraram um monte de negócio. Eu lembro, cara, que perto de casa um restaurante acabou de abrir. Abriu, veio a pandemia. E, lógico, fechou, acabou, né? Agora fizeram outra coisa lá no lugar. Imagina a vida da pessoa, o cara vai lá, bota as economias dele todas e de repente uns políticos malucos que não fazem ideia do que fazer porque não tem base científica nenhuma esse negócio do fechar tudo, não tem um único estudo científico que diga que isso foi efetivo de alguma forma. A Suécia não fechou nada e o número de mortes por milhão de habitantes foi mais ou menos o mesmo que todos os outros lugares do mundo, ou seja, não afetou em nada esse negócio do fechar tudo, assim, não afetou em nada positivo. Mas quebrou um monte de gente, quebrou um monte de negócio, quebrou um monte de pessoas, né? E aqui, ó, o ministro falou que foi lá e o presidente não concordava com as medidas de isolamento e fechamento do comércio. Caramba, olha só, Bolsonaro defendia isso, ele falava isso, e ele, no particular, se humilhou para o Gilmar Mendes para tentar contornar essas medidas, para tentar convencer o STF a não fazer isso. Ele pegava o celular e abria o WhatsApp e me mostrava os vídeos de comerciantes que tiveram que fechar a loja, que quebraram, que estavam sem ter como trabalhar, que não conseguiam fazer as coisas. E em determinado momento, quando os assessores saíram da sala, Bolsonaro desabafou como era difícil, como estava sendo atacado da família e acabou chorando, segundo Gilmar Mendes, né? Ou seja, ele estava angustiado, como eu estava angustiado, com o absurdo que foi essas medidas da pandemia, o autoritarismo completo que teve nessa coisa. As pessoas, os políticos não sabiam o que fazer. E aí, para fazer alguma coisa, faziam as medidas mais absurdas e idiotas. Proibir aula. Proibiram, o Brasil ficou 2 anos sem aula nas escolas, cara. Isso é uma marca que vai prejudicar essa geração que é jovem hoje em dia aqui no Brasil, vai prejudicar o Brasil por anos e anos, décadas e décadas, por causa dessa ideia idiota de proibir aula numa doença que criança não pega, não tem dificuldade nenhuma. É muito raro alguma criança ter uma complicação da Covid, ou seja, nenhum país do mundo ficou tão fechado quanto o Brasil em termos de escola.
De novo, a Suécia não parou nada. O Uruguai não parou as escolas. Continuou tendo aula no Uruguai normalmente e não teve nenhuma catástrofe, não teve nada demais. O número de mortes por milhão de habitantes foi mais ou menos o mesmo no mundo todo. Infelizmente, numa pandemia morre um monte de gente. Realmente é uma coisa muito triste isso. Não há o que se fazer. Todas essas medidas foram inúteis. Ao invés de resolver alguma coisa, de ajudar alguma coisa, quebraram um monte de gente, destruíram a educação das crianças a troco de bolota, a troco de nada. E Bolsonaro, como eu fiquei, achei um absurdo, fiquei angustiado com isso, Bolsonaro ficou também. Bolsonaro chegou a chamar o Gilmar Mendes, chorou para o Gilmar Mendes para convencer ele. Pelo amor de Deus, tenha humanidade. Pense nas pessoas, não pense na política. Não pense só em se mostrar como bambambam, eu sou a ciência. Vocês são negacionistas e não sei o que lá. Tem que fechar tudo porque eu mandei, porque eu acho que é o certo e não sei o que lá. Ao invés disso, seja humano, deixe as pessoas tomarem as decisões, né? As pessoas que estavam com medo, que eu entendo, realmente foi assustadora, uma doença que, né, muita gente morreu dessa doença, uma doença muito triste, né? As pessoas que estavam com medo, pessoas que tinham parentes mais idosos, pessoas que precisam se cuidar, eu recomendo que cuidasse mesmo, eu falei isso na pandemia, eu saí todos os dias durante a pandemia justamente para marcar meu ponto, meu argumento contra o absurdo que foi o Fique em Casa. Mas eu acho, né, eu moro só eu com meus filhos são novos, então não tem problema, mas eu acho que quem mora com pessoa idosa, com pessoa mais velha, tem que tomar um pouco mais de cuidado, eu concordo. As pessoas de mais idade, essa doença é principalmente era uma doença, não, ainda é, né? Ainda existe ainda a Covid, né? É uma doença principalmente das pessoas mais velhas, né? Mas caramba, quem é mais velho, a maior parte, o pessoal é aposentado, então pode ficar em casa. Beleza, você fica em casa. Por que que tem que proibir as pessoas de trabalhar? Qual foi a lógica disso? Que lógica mais idiota, não tem mais nenhum sentido essa coisa. Quebrou a vida das pessoas, deixou um monte de gente em necessidade, quebrou um monte de negócio, provocou a inflação no ano seguinte. E tá vendo? É isso que eu falo, é isso que eu admiro no Bolsonaro. Foi a mesma coisa com a reunião lá que o STF liberou, que a reunião que colocaram como se fosse uma coisa terrível, que Bolsonaro estava criticando. Bolsonaro falava na reunião as mesmas coisas que ele se posicionava fora dali. Ou seja, isso é o que me surpreendeu positivamente no Bolsonaro. O Bolsonaro se mostrou uma pessoa íntegra. São pouquíssimos políticos que agem dessa forma. A maior parte dos políticos faz o contrário. Na frente, né, o Lula, por exemplo, né, o Lula fala que não, que somos verdes, que temos que fazer economia verde, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando vai se reunir com o Gilmar Mendes, o Lula fala, não, senhor, porra nenhuma, libera aí o petróleo na margem equatorial e não sei o que lá, vamos resolver isso daí, não tem essa não. Esse papo de ecologia é só pros otários lá de fora. Isso é o típico do político. É o cara que na frente de todo mundo fala uma coisa, aí quando tem as reuniões na retaguarda, quando tem as reuniões, os conchavos lá, é outra história completamente diferente. Isso é o típico do político, né? O Bolsonaro não. O Bolsonaro, o que ele falava na televisão, o que ele falava para todo mundo, era a mesma coisa que tá o Gilmar Mendes confessando aqui que Bolsonaro fazia isso, né? Procurado pela coluna do Estadão, o Bolsonaro confirmou o encontro e admitiu que se emocionou sim, relembrou que falou da família, da facada, das dificuldades que teve para chegar na presidência da República e sobre as medidas de enfrentamento à Covid. Bolsonaro disse que ressaltou a Gilmar que o governo federal tinha o general Braga para gerenciar a crise pandêmica, né? Ou seja, o Bolsonaro confirmou que aconteceu esse encontro mesmo. E isso daqui é uma coisa bacana, isso mostra que o Bolsonaro é a mesma pessoa. Isso é muito raro em político. O que mais tem é político que para fora fala uma coisa, mas nos conchavos lá dentro, meu amigo, a história é totalmente diferente, né? Eu tenho certeza que o Gilmar Mendes não falou isso aqui para elogiar Bolsonaro. Para esse pessoal, isso é errado. Nossa, Bolsonaro queria abrir os negócios. Como ousa se preocupar com economia? A economia a gente vê depois, né? E sei lá o quê, não sei o que lá, aquele papo idiota que não tem sentido nenhum, não tem lógica, não tem embasamento científico nenhum. Continua na cabeça desse pessoal aqui, né? Aqui o DCM fala, tá vendo? Bolsonaro, ele mostrava vídeos no celular e chorando, o pessoal aqui botando como se o Gilmar Mendes achasse que Bolsonaro, que coisa errada isso, né? Que absurdo isso, né? Pois é, o problema é que eles não percebem como é que essa informação que eles estão liberando chega no povo. Porque o povo pensa como eu. Vê o Bolsonaro fazendo um negócio, vê que o cara é verdadeiro. Ele tá ali com o que ele fala na frente, ele fala por trás também, ele fala nos encontros privados dele, ele fala nas reuniões secretas, é o mesmo discurso o tempo todo. Você tem ideia do quão raro é isso num político? Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.